Isso, então aqui agora vamos aprender um pouquinho como que a gente representa o nosso pseudocódigo, que é a escrita do nosso algoritmo. Vamos ver um diagrama de bloco que é o diagrama mais fácil da gente representar de forma gráfica e explicar o nosso pseudocódigo ou o nosso algoritmo. Tá? Então, além de ter o pseudocódigo para escrever o nosso algoritmo, para entender um processo do sistema, a gente também tem inúmeros diagramas e gráficos dentro da análise de sistemas e o desenvolvimento de sistemas. Tá? Tudo isso para ajudar a equipe e os desenvolvedores a entenderem um processo no sistema. Então, assim, um bloco, entende como o diagrama de bloco, ele representa um processo no sistema. O que seria um processo de um sistema, por exemplo? Um processo é imprimir um relatório, cadastrar um usuário, fechar uma venda, fazer um desconto, calcular uma média de nota. Tá? Isso é um processo, é uma rotina que tem o início com a entrada de dados, o processamento, o modo de fazer e a saída que é o resultado. Tudo isso é o quê? Uma tarefa. Entende-se como tarefa? É o quê? Um bloco, um pedaço de código ou então um diagrama, um pedaço do sistema que faz alguma coisa pra gente. Tá? Então, assim, eu tenho até um livro aqui. Esse livro aqui, ó, o ML2, tá? O ML2 na abordagem prática, tá? Para quem é analista de sistemas, é muito importante aqui esse livro. Nele tem mais de 100 tipos de diagramas. Estou repetindo, tem mais de 100 tipos de diagramas que é usado na análise e desenvolvimento dos sistemas. Tá? O que a gente está vendo aqui são um dos mais básicos. Se eu fosse criar um curso apenas de diagramas, iria ser um curso à parte focado em análise de sistemas, que seria um outro foco. Mas para a nossa parte de lógica de programação, um dos principais seria aqui esse diagrama de bloco, que a gente representa um bloco ali de pseudocódigo, que é uma rotina ali de algoritmo, tá? Um processo de um sistema. Então, assim, esse diagrama de bloco, tá? Ele é o quê? Ele tem uma forma padronizada e foi pensado de forma já estruturada e eficaz para representar os passos lógicos de um processamento. Então, a gente está vendo aqui a lógica de programação, que tudo tem uma lógica por trás para chegar em um resultado. Então, além do pseudocódigo, a gente entende um bloco de sistema para ficar melhor apresentável para o programador, para as pessoas entenderem como que funciona o sistema, para depois colocar em código. Também existe aqui esse diagrama de bloco, tá? Que daí a gente explica melhor ainda, porque tem pessoas que entendem mais visualmente, outras pessoas entendem mais lendo, outras pessoas praticando. Então, na análise de sistemas, na parte da lógica, ou programação em si, existem várias formas de você representar uma rotina de um sistema para todo mundo entender e conseguir enxergar qual que é o objetivo da tarefa de um projeto de sistema, tá? Então, essa é a nossa aula aqui para a gente entender o que é um diagrama de bloco, tá? Então, assim, aqui nessa segunda parte aqui, a gente tem aqui, ó, com o diagrama a gente pode definir uma sequência de símbolos. Tá? Então, a gente vai ter quadrados, retângulos, tá? Que vão definir um processo. E vão ter algumas setas também, que a gente vai ver na próxima parte dessa aula, que a gente consegue explicar melhor também qual que é a sequência dos processos. Né? E aí a gente tem o quê? Os símbolos, né? Com significado bem definido. Então, cada símbolo vai ter um significado bem definido e direto. Tá? Portanto, a sua principal função é de facilitar a visualização dos passos de um processamento. Então, assim, um diagrama de bloco, a ideia principal dele é que a pessoa bata o olho, o programador bata o olho e em questão de alguns segundos já consiga entender e já tenha a ideia, tá, do que aquele bloco de sistema vai fazer. Tá? E daí esse entendimento é necessário para que seja possível o programador escrever no código isso. Tá? Então, que é essa primeira parte aqui, para a gente entender o que é um diagrama
de bloco, tá? Você, na verdade, é uma coisa bem simples, parece difícil, mas é simples. A gente vai ver na próxima aula como que são algumas figuras geométricas que cada uma delas vão representar um processo, e esse processo, unindo essas figuras geométricas, tá? Vai fechar ali um bloco, um diagrama de bloco, que é uma parte de um sistema. Por exemplo, a gente vai fazer o exemplo lá de chupar uma bala e também o exemplo de calcular a média de notas. Então, a gente vai ter lá os 4 quadradinhos, que são as notas, depois vamos ter uma figura representando o processo e uma figura representando a saída, tá bom? Então, assim, próximo passo agora a gente vai ver na prática como que é fácil de se entender um bloco de sistema usando um diagrama.